Imagine um mundo onde dois povos, separados por oceanos e culturas, se encontram pela primeira vez. Um encontro marcado não por palavras, mas por espadas e lanças, onde a curiosidade rapidamente deu lugar à desconfiança e ao conflito. Vikings, exploradores implacáveis, cruzaram mares desconhecidos em busca de novas terras, apenas para encontrar nativos americanos que defendiam ferozmente seu território. Mas o que realmente aconteceu quando esses mundos colidiram? Seria esse o início de uma era de violência sem fim? Ou haveria algo mais por trás dessas batalhas? Prepare-se para desvendar uma história que mistura mitos e realidade, onde o fio da história é tão afiado quanto as lâminas que se chocaram no calor da batalha. O cenário era de desolação. Um sobrevivente, exausto e ferido, emergiu da floresta como um fantasma. Ele era a prova viva do que poucos acreditariam. Invasores estranhos, altos e com armas que reluziam à luz, haviam atacado sua tribo. Seus companheiros, homens e mulheres que lutaram bravamente, agora jaziam no campo, vítimas da fúria desses bárbaros. As palavras do sobrevivente eram como uma faísca em um barril de pólvora, despertando a ira e o medo nas aldeias ao redor. As tribos nativas, unidas por um senso de urgência, começaram a se preparar para o que parecia inevitável. O vento que soprava pela mata parecia carregar consigo o murmúrio de espíritos antigos, incitando os guerreiros a afiar suas lanças e fortalecer suas defesas. Havia uma inquietação que era quase palpável, como se a terra sentisse a aproximação de um grande conflito. As histórias sobre esses homens do norte começavam a se espalhar, cada detalhe se tornando mais terrível que o anterior. E assim, enquanto os dias se passavam e a tensão crescia, uma sensação de inevitabilidade pairava sobre as tribos. Eles sabiam que esses invasores não eram como qualquer outro inimigo que já haviam enfrentado. As lendas sobre homens que navegavam em dragões de madeira e empunhavam o poder dos deuses aterrorizavam até os corações mais valentes. No entanto, havia algo mais, uma determinação silenciosa que começava a se formar, uma decisão coletiva de que, independentemente do que viesse, eles lutariam com tudo o que tinham. E foi assim que a preparação para a retaliação começou, lentamente, mas com uma força inexorável, preparando o terreno para o que estava por vir. O destino de Thorvald Eriksson se desenrolou em um cenário de tensão e sangue. Quando os vikings finalmente encontraram o grupo de guerra nativo, as florestas se tornaram um campo de batalha. O som das espadas se chocando e os gritos de guerra ecoavam entre as árvores, criando uma sinfonia mortal. Thorvald, que havia liderado seus homens com coragem, acabou sendo atingido por uma flecha que o derrubou. No meio do caos, ele sabia que seu fim estava próximo. Ferido mortalmente, Thorvald pediu a seus companheiros que o enterrassem ali, na nova terra que tanto sonhara conquistar. Era um desejo final, uma forma de eternizar sua presença naquele território selvagem, como se, mesmo na morte, ele quisesse afirmar seu direito sobre aquele solo. Seus olhos, fixos no céu que mal conseguia ver através das copas das árvores, refletiam a aceitação de seu destino, mas também uma tristeza profunda por um sonho que ele nunca veria se realizar plenamente. Os outros vikings, ainda que abalados pela perda de seu líder, sabiam que não havia tempo para luto. O perigo ainda estava presente e a batalha ainda não havia terminado. Com o coração pesado, mas com uma determinação renovada, eles atenderam ao pedido de Thorvald, cavando uma sepultura improvisada entre as raízes das árvores. Ao mesmo tempo, o sussurro do vento parecia lamentar junto com eles, carregando o eco da morte de Thorvald pelo vale, enquanto o peso de sua perda começava a abrir caminho para a próxima fase dessa história. A chegada de Thorfinn Karlsefni marcou um novo capítulo na história dos vikings na América. Com 70 colonos a seu lado, ele se propôs a construir um assentamento que pudesse prosperar em terras tão distantes de seu lar. No início, a relação com os nativos parecia promissora, com trocas comerciais que beneficiavam ambas as partes. A curiosidade mútua permitiu que armas e outros bens fossem negociados, criando um vínculo tênue entre as culturas. No entanto, a paz sempre foi um fio tênue, prestes a se romper. A tensão começou a aumentar quando um incidente aparentemente pequeno desencadeou uma série de eventos que levariam a conflitos inevitáveis. Um nativo, fascinado por uma arma viking, acabou morto de forma acidental, mas as consequências foram devastadoras. O que antes eram trocas amigáveis transformou-se em desconfiança e hostilidade.
Os colonos, que até então se sentiam seguros em sua nova terra, começaram a perceber que estavam pisando em solo instável, onde qualquer erro poderia ser fatal. Com o aumento da hostilidade, o assentamento de Karlsefni se tornou um campo de batalhas silenciosas e olhares desconfiados. O clima de desconfiança era palpável, e tanto os vikings quanto os nativos sabiam que estavam à beira de um conflito maior. O sonho de uma convivência pacífica começava a se dissolver, e o medo de novos confrontos se espalhava como um fogo invisível, consumindo a paz que ainda restava. O que começou como uma promessa de prosperidade estava prestes a se transformar em um campo de batalha, onde apenas os mais fortes sobreviveriam. O confronto final entre os vikings e os nativos foi um desenlace inevitável das tensões acumuladas. Nas profundezas da floresta, onde as sombras pareciam esconder perigos em cada canto, os vikings organizaram uma emboscada que pegou os nativos desprevenidos. O ataque foi brutal e implacável, com ambos os lados lutando com a fúria de quem não tem mais nada a perder. Para os nativos, o choque foi devastador, resultando em pesadas baixas que enfraqueceram sua resistência. No calor da batalha, a floresta se tornou um labirinto mortal, onde cada árvore podia ser um refúgio ou uma armadilha. Os vikings, acostumados a combates ferozes, aproveitaram sua superioridade tática, mas também sentiram o peso das perdas. As flechas cortavam o ar e os gritos de dor e fúria ecoavam como um lamento pelos que caíam. O cenário era de desolação, onde até a própria natureza parecia lamentar o derramamento de sangue. Porém, mesmo diante da vitória, os invasores perceberam que a permanência naquelas terras seria insustentável. Exaustos e marcados pelas cicatrizes físicas e emocionais da guerra, os vikings decidiram abandonar o assentamento e retornar à Groenlândia. A promessa de uma nova terra que antes era tão atraente, agora estava manchada pelo sangue e pelo medo. Com o coração pesado, eles deixaram para trás os sonhos de conquista, levando consigo a memória de um território que, apesar de sua beleza, se recusava a ser domado. Assim, os poucos sobreviventes começaram sua jornada de volta, deixando o desfecho dessa história gravado nas árvores e nas montanhas como um eco de uma batalha perdida. As sagas islandesas, que narram os encontros entre vikings e nativos, misturam história e mito de maneira única. Essas histórias, passadas oralmente e registradas séculos depois, combinam fatos e folclore, tornando difícil separar o real do imaginário. Os vikings são retratados como heróis quase lendários, enquanto os nativos são envolvidos em mistério, refletindo tanto fascínio quanto medo pelo desconhecido. Como fontes orais transcritas, as sagas carregam a visão subjetiva dos narradores, transformando figuras históricas em semideuses e criando uma narrativa que flutua entre a realidade e a lenda. A dúvida sobre a veracidade dos relatos persiste, mas isso não diminui o valor das sagas como um reflexo das percepções e experiências nórdicas no Novo Mundo. Essas sagas, verdadeiras ou não, oferecem um vislumbre das aventuras dos vikings e seu impacto duradouro na história. Elas permanecem um legado fascinante, mantendo viva a memória de eventos que continuam a cativar e desafiar nossa compreensão. As batalhas entre vikings e nativos americanos são um capítulo intrigante e muitas vezes esquecido da história. Apesar da violência e das perdas, essas interações moldaram as narrativas que foram transmitidas por gerações, misturando fatos e mitos em uma tapeçaria complexa. Se você quer continuar explorando essas histórias fascinantes e entender mais sobre os encontros épicos que moldaram nosso passado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você ficará por dentro de cada novo capítulo dessa saga que ainda nos intriga e inspira.